Sejam bem-vindos. Mais do que uma moda, a sustentabilidade ambiental é uma necessidade. Sabemos que não podemos continuar a consumir mais recursos do que a sua capacidade de reprodução natural. E também sabemos que temos que reduzir a poluição, reduzir o desperdício e as emissões de gases com efeitos de estufa. As políticas públicas são fundamentais, mas uma parte importante deste caminho tem que ser feito por cidadãos e por empresas. É disso que falamos neste webinar, Conversas com Eco, e vamos fazê-lo com Emanuel Proença, CEO da Prio, com Ana Barbosa, Sustainability Manager na IKEA, assim é que está bem, no feminino então, menina, e com a Joana Guerra Tadeu, que é ativista pela justiça climática, promove ações de sustentabilidade e educação sobre clima, sustentabilidade e desenvolvimento. Bem-vindos os três a este nosso webinar. Emanuel Proença, deixe-me começar por si. A Prio está num setor absolutamente fundamental neste tema, o setor da mobilidade. É um setor onde há tanto para fazer e quando há tanto para fazer, por onde é que se começa? Quais são as prioridades? Começa-se precisamente por assumir isso e por reconhecer que há imenso por fazer. E esse imenso por fazer resulta, no fundo, de três variáveis. A primeira, o facto da mobilidade ser tão crítica para a sociedade. Nós precisamos nos mover para fazer acontecer praticamente tudo, desde momentos felizes a momentos de economia e desenvolvimento. Segundo, por reconhecermos que é um setor de uma grande dimensão. Para ter ideia, só em Portugal, no modal rodoviário, portanto, caminhões, carros e carrinhas, consomem mais de 6 mil milhões de litros de gasóleo e de gasolina por ano. E neste número não está ainda o consumo dos aviões, os consumos dos navios e por aí adiante. Portanto, são muitos litros de problema, de origem fóssil em grande parte, cada vez mais de origem residual ou renovável, mas ainda em grande parte de origem fóssil. E depois por compreender que é realmente preciso transformar as soluções de mobilidade, trazendo para bordo todas as soluções que possam escalar e que possam manter boa mobilidade a um bom custo, com valor acrescentado para o país e com uma solução ecológica muito mais equilibrada do que a atual. Portanto, fizeram esse mapeamento, antes de mais. Claro que sim. Todos os que trabalham nesta área o fizeram. Acho que uns com mais vontade de avançar, outros com um bocadinho mais de vontade de manter aquilo que é a base de negócio histórica e de desenvolvimento da sua atividade. A Prio tem, nesse aspecto, bastante sorte pelo facto de ser uma empresa nova. É uma empresa do século XXI. Nós temos 16 anos apenas de atividade e, portanto, começámos com a sorte de ter empreendedores visionários que investiram de início numa startup com 3 ativos críticos: uma fábrica de biocombustíveis, um terminal de combustíveis e uma rede de retalho. E estas 3 componentes da equação não tinham muito a ver entre si, trabalhavam cada uma por si. Só ficou mais evidente o quão bom era ter estes 3 elementos agregados nos últimos 7 anos, diria eu. E quando começou a ficar evidente que tínhamos uma oportunidade enorme de transformar o setor por dentro. E acho que estar nessa posição obriga-nos a uma grande responsabilidade e coloca-nos um grande desafio, mas coloca-nos também uma oportunidade enorme de o transformarmos. Claro. E de, ao transformarmos, resolvermos um dos grandes problemas da sociedade. Já vamos olhar então concretamente para essas oportunidades, como é que estão a ser agarradas. Na Barbosa, a IKEA tem uma cadeia de valor integrada. O desafio da sustentabilidade é muito diverso também. Diria que é muito diferente da Prio. Quais são também as prioridades da IKEA? Sim, antes de mais, obrigada por estar aqui, por ter a oportunidade de estar nesta conversa. Sim, uma empresa global, com uma cadeia integrada, com desafios de sustentabilidade mais diversos, se calhar do que ouvimos anteriormente, e muito grandes. E realmente para mover a área de sustentabilidade num cenário destes, de uma empresa global, tem que haver uma direção comum. Antes de mais nada, tem que haver a vontade, tem que haver a definição, nós queremos ir neste sentido. E na IKEA isso acontece através de uma estratégia de sustentabilidade, a que chamamos Pessoas Positivas, Planeta Positivo, e que existe à data de hoje com metas para 2030. É com isto que toda a organização trabalha. E a nível global? A nível global, toda a cadeia de valor, todas as organizações do grupo, todas as funções, todos os departamentos trabalham com a mesma estratégia. Mas o que eu iria realçar, o que é que faz com que esta estratégia seja mais do que papel, com que ela saia do papel, de facto, eu se calhar vou realçar aqui 2 aspectos. Por um lado, a integração. É muito importante que uma estratégia de sustentabilidade esteja integrada no negócio.
esteja alinhada com a visão da empresa, por um lado, mas por outro lado esteja alinhada com todos os planos de negócio de todas as organizações, de todas as funções, para que cada função, cada líder, cada colaborador possa assumir a responsabilidade de determinadas ações na área de sustentabilidade. Não é um departamento à parte. Não cabe ao Departamento de Sustentabilidade levar isto a cabo. Cabe a todas as organizações. Portanto, esta integração é um aspecto importante e, se calhar, outro aspecto que eu iria salientar é a ambição. Estas metas que eu referi a 2030 são ambiciosas e o facto de termos este foco, esta integração e esta ambição é o que nos permite liderar em áreas de ação climática ou em áreas sociais. E se eu puder explicar um bocadinho como é que isto acontece na IKEA, esta integração e o trabalho no concreto, nós trabalhamos em 3 grandes áreas. Uma delas, a que chamamos uma vida saudável e sustentável, ou seja, aqui está a ligação direta ao negócio relacionado com o retalho, com a nossa gama, com a oferta de produtos, de soluções, de serviços. Com aquilo que vocês fazem, de facto, Com e que aquilo as que nós, pessoas com o identificam. nosso negócio, claro. com a nossa arena, e que permitem, no fundo, às pessoas terem, de facto, darem passos para uma vida mais sustentável, seja poupando energia, poupando água. Quando fala das pessoas, fala dos consumidores, de uma forma genérica. Todos nós, exatamente. Dar-lhes a possibilidade de recorrer mais a reutilizáveis em vez de descartáveis, pequenas coisas que, na verdade, têm que fazer parte do nosso dia-a-dia. Esta é uma área muito comercial, se dissermos assim. Há outra área, que é uma área que eu diria social, a que chamamos um negócio justo e equitativo. Aqui temos a ambição de ter impacto positivo nas pessoas. Falamos dos nossos colaboradores, dos colaboradores dos nossos fornecedores, mas falamos também das comunidades, nomeadamente os mais vulneráveis, das nossas comunidades que tentamos apoiar com projetos sociais. E falamos de uma terceira área, a que chamamos um negócio circular com impacto positivo no clima, e que é a área das operações. Aqui com mais ligação àquilo que estávamos a ouvir, porque toca a mobilidade e não só. Logística, claro. E nesta área de operações estamos a falar, mais uma vez, de toda a cadeia do valor, estamos a falar de matérias-primas, de produção, de transporte, da operação das nossas lojas, e aqui temos a ambição de ter um impacto positivo no clima, alinhados com o Acordo de Paris. Nós temos a ambição de reduzir as nossas emissões em 50% até 2030 e reduzir emissões fora da cadeia de valor. E só com esta grande ambição é que podemos depois definir investimentos, ações que nos fazem chegar lá. Depois declinam isso por aí abaixo. Exatamente. Claro. E se eu der um exemplo muito concreto, a IKEA Portugal, que neste momento tem 5 lojas e que está a trabalhar nesta mesma direção, tal como todos os mercados e todas as organizações do grupo, tem trabalhado muito na redução da pegada das suas operações. Isto significa o quê? Eliminação de combustíveis fósseis, por exemplo, nas nossas operações diárias. Quer dizer que recorremos à eletricidade, mas, ao mesmo tempo, garantimos que essa eletricidade é renovável. Que vem de fontes renováveis ou vem dos painéis para autoconsumo que nós temos nas nossas lojas. E, portanto, é a única maneira de vocês garantirem que ela é renovável. Exatamente, porque os certificados, enfim, recorremos a certificados de origem, mas, enfim, estamos a falar de uma energia renovável. Exato. Estamos a falar de uma energia renovável de certificados de papel, ao passo que aquela que vem dos nossos painéis está a ser produzida ali naquele momento para autoconsumo. E este é um exemplo muito concreto do tipo de investimentos, do tipo de iniciativa, do tipo de foco que as empresas precisam de ter para realmente chegar a atingir estas metas ambiciosas. Muito bem, depois já vamos explorar aí alguns pontos que indicou Joana Guerra Tadeu. Como é que olha para a forma como as empresas, sobretudo em Portugal, estão a encarar estes desafios, como é que, de políticas que estão a definir e como é que estão a implementá-las? Eu tenho uma visão muito pessimista e acho sempre que as empresas estão a fazer muito pouco, mas a Ana trouxe no início da intervenção uma visão muito lúcida daquilo que é a realidade das empresas e que nós, enquanto cidadãos e consumidores, também temos que perceber e temos que alinhar as nossas expectativas. Se a sustentabilidade não estiver no plano de negócios, tudo é greenwashing. Se uma empresa está a gastar mais dinheiro a comunicar sustentabilidade do que nas operações para que elas sejam sustentáveis, está a fazer greenwashing. Greenwashing já agora é a tentativa de passar uma imagem para fora de que se é ambientalmente melhor do que aquilo que se é. Exatamente. Pode ser mentir pura e simplesmente, e nós temos empresas a operar em Portugal que mentem, preto no branco, ou pode ser até com boas intenções, estar a focar numa coisa melhor e não se fala da pior, estar ali com algumas boas intenções, mas depois aquilo, se formos esmiuçar, é pouquinho.
E eu tendo a achar que as empresas fazem pouquinho. Não é, felizmente, e por isso é que eu também aceitei este convite, o caso da Priu e da IKEA. Primeiro porque aquilo que o Emanuel disse sobre a Priu ser uma empresa nova tem esta vantagem de já virem também para um ambiente onde a sustentabilidade está na lei, onde a sustentabilidade está nos planos de neutralidade carbónica do país, onde a sustentabilidade está em todas as diretivas e financiamentos que vêm da União Europeia. Está a dizer que não tiveram que fazer uma grande reorganização em termos culturais para se adaptar a... Exatamente. Se formos falar de uma empresa com uma cultura de décadas de anos a explorar petróleo por todo o mundo, a vontade de mudar é muito mais pequena, são muito mais conservadoras e praticamente tudo o que estão a deitar cá para fora sobre sustentabilidade será greenwashing, porque o volume de negócios continua a depender maioritariamente e de forma completamente pouco equilibrada, desequilibrada, dos combustíveis fósseis. Outra coisa que eu achei muito lúcida no que a Ana disse foi o facto de estarem a falar em reduzir uma empresa que é global. É mais difícil a mudança para uma IKEA do que é para uma Priu, para já, apesar de terem, vocês em Portugal têm lucros semelhantes e rendas semelhantes, mas em termos de tamanho de operações. E foi muito lúcido porque disse reduzir as emissões em 50% até 2030. Nós temos empresas a comunicar neutralidade carbónica até 2030. A neutralidade carbónica é uma impossibilidade científica, logo a expressão é greenwashing, e não vai ser possível. Não vai ser possível. Essa meta é muito ambiciosa. É que não é só ser muito... primeiro, é impossível cientificamente ser neutro. Quanto mais positivo, que é outra coisa, que pode ser utilizada como comunicação, e a Ana até falou em ser positivo para o clima, no sentido de lidar com as próprias externalidades e saber compensá-las de alguma forma, mas essa compensação não torna um impacto neutro nem positivo. O impacto negativo continua lá. E até agora, e há muita gente com fé na tecnologia, mas até agora nós não temos maneira de não ter impacto negativo com as nossas atividades económicas. E temos que as ter e vamos ter que lidar com este impacto de alguma forma. Mas acho que esta lucidez das metas como foram aqui transmitidas e esta lucidez de que ou está alinhado com o plano de negócio ou não vai acontecer é fundamental, porque nós não podemos andar aqui românticos a achar que as empresas vão salvar o planeta. Não, as empresas, por muito que sejam feitas por pessoas e possa haver pessoas muito boas dentro de uma empresa, o objetivo de uma empresa é crescer. E o Jorge começou, quando nos apresentou o tema, por dizer que nós não podemos usar mais recursos do que aqueles que se conseguem regenerar, e nós estamos a fazer isso desde os anos 60. E continuamos a fazer. E vamos continuar. E as empresas existem para alimentar isto. Portanto, nós não podemos achar que são as empresas que vão mudar, seja o que for. Apesar de serem feitas por pessoas, como, por exemplo, a Ana, que é dedicada ao tema da sustentabilidade em uma empresa destas, deve ter discussões de meia-noite. Imagino, também não vai contar agora, mas deve ter assim discussões de meia-noite, porque quer fazer de uma maneira e que não é bom para o negócio. Felizmente, cada vez menos. Mas ao início, não é? Cada vez menos. E outra coisa que também que acho que é importante só aqui deixar a nota. A Ana falou também do facto da sustentabilidade ter que ser transversal a todas as áreas do negócio e ter que operar em todas as áreas. Em Portugal, nós continuamos a ter a maioria não é gabinetes que eu quero dizer, da linha de negócio da sustentabilidade, não é? Por baixo da comunicação. A sustentabilidade responde aos responsáveis de comunicação das grandes empresas em Portugal. Isto, não é preciso dizer mais nada. Esse organograma denuncia qualquer coisa. Denuncia qualquer coisa. Claro. E enquanto assim for, eu não posso estar com grandes esperanças de que as empresas é que vão mudar isto. Não, acho que nós, cidadãos, consumidores, temos muito trabalho para fazer, para pressionar o governo, para que então as políticas públicas... Já vamos a isso. E pronto, então insistam. Joana, já vamos falar dos incentivos de políticas públicas e do papel que nos cabe também de alguma maneira. Emanuel, na mobilidade, naquilo que é a atividade da Priu, e que é fundamental, como já vimos, há várias soluções em cima da mesa. Eu próprio, enquanto consumidor, às vezes não sei bem distinguir umas das outras. Temos os automóveis elétricos, como é evidente, biocombustíveis, hidrogênio verde, GPL, enfim, há uma série de produtos, uns mais novos do que outros, uns mais entendíveis do que outros. Quais é que são mais eficientes em termos ambientais, se quisermos? Por ordem de ideias, vou responder rápido à sua pergunta e voltar a umas questões que a Joana levantou, que creio que são muito interessantes e muito pertinentes. Portanto, a pergunta é muito frequente, eu em todos os fóruns a que vou, sou confrontado com ela e penso sempre o mesmo. Eu acho que ela parte de uma premissa errada, da premissa de que perante um problema difícil eu preciso de encontrar uma solução fácil ou uma solução única. E o problema é realmente difícil. O problema da transformação da nossa sociedade numa sociedade mais sustentável é muito difícil. E nos setores é difícil por umas razões, noutros setores é difícil por outras razões. Alguns setores são muito emissores de poluentes, outros são menos emissores de poluentes. Há um bocadinho de tudo. O importante é que em cada um dos setores se encontre uma fórmula para que haja vontade e razão para a mudança e que essa vontade e razão venha da pressão social,
venha da pressão política e legal, venha da vontade de fazer melhor e venha, mais ainda, da vontade de criar modelos de negócio que conseguem ser prósperos, desenvolver-se e crescer na sustentabilidade, ou a partir da sustentabilidade. E quando se consegue isso, realmente temos a melhor solução de todos os mundos. E consegue-se fazer isso em setores onde parecia ser impossível fazer isso. No setor da energia para a mobilidade já há bastantes empresas que estão a trabalhar sustentabilidade como core, ou soluções que são sustentáveis como core business. E a Prio tem a sorte de, dentro das grandes que ainda têm muito mais volume de negócios em combustíveis fósseis do que em limpos, mas em margens já não. Nós já temos grande parte da nossa atividade, da rentabilidade da nossa atividade associada a soluções mais verdes. As soluções que fazem mais do caminho de transição energética, no nosso caso na mobilidade, e de uma sociedade mais próspera e melhor. As empresas têm por propósito crescer, como dizia a Joana, mas têm por propósito, acima de tudo, gerar valor. Gerar valor, se tudo correr bem, para os acionistas, que são os seus donos e que investiram nelas, para a sociedade em geral, porque com mais e melhores empresas, mais e maior concorrência, eu consigo melhores resultados sociais, e para os seus trabalhadores, para conseguir pagar bons salários e ter cada vez mais e melhores colaboradores. Conseguir fazer isso alinhado com premissas de sustentabilidade é uma solução e uma equação muito, muito mais interessante. Nós, hoje, já fazemos mais benefício e valor social, valor económico e valor da nossa atividade por sermos sustentáveis ou por fazermos caminho de sustentabilidade. E se outras empresas deste setor conseguirem fazer isso, nós vamos ter uma solução muito mais rápido. Nós chegaremos muito mais rápido. É preciso que as empresas participem, que a sociedade participe, com pressão, com soluções, com participação. E a participação é logo em quero ir trabalhar para esta empresa, quero ir trabalhar para outra, quero participar nesta solução ou noutra. E dos agentes políticos e todos os restantes. Sobre as soluções de que falava, como lhe dizia, não há uma solução única. Há muitas soluções que precisam de ser muito escaladas, porque o problema é realmente enorme. Nós consumimos muito petróleo e muitos derivados, numa escala que é difícil de apreender por parte do consumidor comum. As soluções de que se fala, mobilidade elétrica, biocombustíveis, outros combustíveis verdes, que não são só os biocombustíveis, os gases renováveis, dos quais faz parte o hidrogênio verde, o biometano e por aí adiante, todos eles têm o seu lugar. Todas essas soluções vão ser necessárias e mesmo essas não vão ser suficientes, vai ser preciso desenvolver outras. A boa notícia é que há muitas em desenvolvimento e, portanto, ao longo dos próximos 10, 15, 20 anos, muitas outras soluções entrarão. Cada uma delas é mais adequada a um tipo de mobilidade. E é muito fácil eu ilustrar isto. Nós, creio que todos nos lembramos de um dos PR stunts dos últimos, há cerca de uma década atrás, que era de Tesla a criar o primeiro caminhão elétrico ultra sustentável, fantástico. Ele esbarra numa dificuldade enorme. Um caminhão elétrico com baterias muito grandes não consegue transportar muita carga, perde muito peso e não consegue transportar muita carga. E, portanto, as baterias em si já são grande peso. Exatamente, e portanto quase 10 anos depois eu tenho no mundo 17 caminhões daqueles a operar, são todos a operar para a Pepsi e estão a transportar batatas fritas Lay's, porque são leves. Portanto, e volumosas. Exatamente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho solução para a mobilidade pesada? Não. Os combustíveis verdes são uma solução muito, muito interessante se forem bem trabalhados. Um biocombustível produzido a partir de matéria-prima residual e a partir de biometano numa fábrica chamada Prio Bio, que consegue ser levado a estes motores, faz com que aqueles motores se tornem muitíssimo mais ecológicos do que são se consumirem petróleo de um dia para o outro e conseguem continuar a ter a mesma densidade energética e a mesma capacidade de carga. Ao contrário, um veículo elétrico para uma família ou para um profissional que faz 30, 40 km por dia em raio urbano, é uma solução já hoje muito interessante, ainda com um custo que precisa de suportes de fiscalidade e por aí adiante, mas que já é uma solução muito interessante. Portanto, eu preciso de veículo elétrico, eu preciso de combustíveis verdes e preciso de muito mais combustíveis verdes. Os biocombustíveis, os combustíveis renováveis, os combustíveis sintéticos, os e-fuels, todos eles são parte da solução, porque todos eles são cumulativos para que possamos cada vez mais libertar-nos do petróleo, trazer melhores soluções para a rua. Portanto, vamos substituir uma solução única que tínhamos até agora por muitas. Por muitas, dependendo de modais, de tipos de uso e de escala. Tal como estamos a fazer na energia elétrica, não é? Exatamente. Nós continuamos a usar o gás como backup para as renováveis. Esperemos que este seja o último inverno de gás para a eletricidade. Não vai ser, mas é essa a luta que está a ser feita na rua. E vai, aliás, haver agora uma manifestação no final de setembro em que é essa a grande bandeira, é que este seja o último inverno a gás
naquilo que é a produção de energia elétrica. Atenção que é diferente, claro, não é a claro. mobilidade. Eu só queria apontar que eu acho que o Manuel tem uma visão muito mais romântica do que é a missão de uma empresa, do que até a Ana, apesar da Ana trabalha na área social e, obviamente, trabalha diretamente com stakeholders que não são os shareholders, não é? Portanto, com certeza também há de ter uma missão e uma vontade de ter um impacto muito grande. Eu já trabalhei em empresas e também a tinha. Mas a ideia de que uma empresa, além de crescer, eu consigo lembrar muitas empresas que não estão a gerar valor para a sociedade e isso incomoda porque elas todas têm em comum a vontade de querer crescer e de criar valor para o shareholder. Mas não é verdade que a maior parte, que todas as empresas estejam a criar valor para a sociedade. Há muitas que estão a destruí-la, algumas ativamente, e essa visão romântica acho que acaba... Eu não estou a criticar a visão. Acho que a visão é bonita e ainda bem que existe. Porque assim a PRIO funcionará assim e quem continuar a ter esta visão continua a dar o seu melhor. Mas não haverá uma diversidade também de abordagens nas próprias empresas? Enquanto à sustentabilidade, Exato. acho que há claro que há uma diversidade e ainda bem a diversidade e a pluralidade são... E quanto ao seu propósito. E quanto ao As propósito empresas são também, todas muito certeza. diferentes quanto ao propósito. E, Mas portanto, é verdade, há empresas que pensam de uma forma, há empresas que pensam de outra. Eu acho que cada vez mais há empresas que vão pensando em encontrar soluções para os problemas que lhes são levantados e, portanto, talvez visão romântica, mas creio que estamos a caminhar cada vez mais para uma solução melhor. Se há a velocidade certa e se podemos ir mais rápido, em alguns casos, claramente, poderemos ir mais rápido. Sim. E a pressão social também é muito importante. Ana, como é que a IKEA, falámos há pouco de toda a cadeia de valor que tem, como é que trabalham com os fornecedores, com os vossos fornecedores, para garantir de facto que eles estão alinhados com aquilo que são os vossos critérios, as vossas metas também? E que é um aspecto crucial, mas deixe-me só tentar, Claro, vou tentar que seja um claro. remate, não sei se será. Claro, vamos a isso, aqui a esta conversa questão, tem que ser aqui esta questão da visão da empresa, realmente não serão todas, obviamente, mas eu creio que quando uma empresa, e é nessa posição que eu acredito que nós estamos, quando uma empresa chega a um momento em que pensa, se eu não contribuir em mais do que os resultados do meu bottom line para a comunidade que está à minha volta, para o planeta, se eu não começar a fazer os investimentos certos, então nós vamos celebrar este ano 80 anos. Então daqui a 80 anos eu não estou cá. E nós acreditamos com muita força, está-me a faltar aqui uma melhor palavra, nesta forma de ver o negócio. Que é como as pessoas deviam estar a olhar para a crise climática, o indivíduo. Exatamente. Se eu não fizer hoje melhor... Então daqui na próxima geração ou na geração a seguir, então vamos ter dificuldades. E o que nós temos vindo a experienciar com alguns investimentos, e o Manuel também tocou isto, é que muitas vezes é bom negócio ser um bom negócio. Ou seja, investimentos em energia renovável, o tal autoconsumo, são investimentos rentáveis. Que as empresas, podendo, devem fazê-los já. Este realismo que eu estou a gostar muito, claro. Ana. Ganham dinheiro com isso as empresas. Sim, obviamente. Porque o crescimento, ou seja, não podemos pensar na sustentabilidade apenas como pessoas e planeta. Temos que ter o aspecto económico aqui também. Obviamente que as empresas não podem perder este aspecto do seu ponto de vista. O negócio tem que crescer, mas tem que crescer ao mesmo tempo que estamos a ter um impacto mais positivo e cada vez mais positivo nas pessoas e no planeta. A sustentabilidade pouco aquele alinhamento que falava há pouco o Emanuel. Exatamente. Tem que haver aqui um alinhamento, de facto, de propósito. Exatamente. E as coisas têm que andar par a par. Não queria fugir à pergunta dos fornecedores. Queria perguntar, porque, de facto, nós temos uma cadeia de valor integrada muito grande, com milhares de fornecedores, não chega bem passa dos 1000, não chega a 2000. E é muito importante, obviamente, termos estes fornecedores alinhados e a trabalhar também na mesma direção que a IKEA está a trabalhar. E eu diria que nós fazemos isto, se calhar, eu vou aqui falar em dois aspectos que se complementam e que são igualmente importantes. Há um lado que eu chamava de requisitos mínimos. Ou seja, nós temos que garantir que os fornecedores cumprem um mínimo daquilo que é o nosso código de conduta. Mas há outro lado de parceria, vou tentar cobrir aqui os dois. Nós trabalhamos desde 2001, portanto há mais de 20 anos, e eu posso dizer que foi o meu primeiro trabalho na IKEA. Trabalhamos com um código de conduta, chamamos-lhe iWay,
e é um código, no fundo, de responsabilidade social, que estabelece requisitos ambientais, sociais, laborais, de higiene e segurança para todos os nossos fornecedores. Portanto, todos os nossos fornecedores têm que cumprir com este mínimo de requisitos. E como é um processo já com mais de 20 anos, eu já lhe chamo um processo higiênico. Ele está integrado na forma de trabalhar das nossas equipas de compra. Com todos os nossos fornecedores, nós trabalhamos desta forma para que eles atinjam estes requisitos mínimos. E esta é uma pergunta que surge muitas vezes, porque nós temos fornecedores em todos os cantos do mundo. Claro, é natural que as pessoas se perguntem, mas como é que isto acontece? Nós temos equipas locais cujo trabalho é este, é verificar e implementar melhorias. E depois temos equipas externas, globais, digamos, de grupo, cujo trabalho é verificar este trabalho. E temos consultores externos, independentes, as consultoras da vida, de alguma forma auditam. Exatamente, cujo trabalho é verificar aquilo que foi feito na cadeia de valor. Portanto, há este ângulo do cumprimento que eu diria que já está muito consolidado. Depois, há o aspecto das parcerias. Para aquelas metas ambiciosas de redução de pegada, da nossa cadeia de valor, redução fora da nossa cadeia de valor, nós só conseguimos fazer isto e acelerar se tivermos a parceria, se tivermos fornecedores e prestadores de serviços que na verdade são parceiros, que estão alinhados e que aceleram. Que vos ajudam de alguma maneira a fazer esse caminho. Que aceleram ou que nos pedem apoio para investir em renováveis ou para investir em mobilidade elétrica, etc. E este ângulo de parceria, esta forma de trabalhar com fornecedores que é mais do que eu pago por um serviço ou por um produto e amanhã mudo para outro, esta forma de trabalhar em parceria permite-nos construir e obter resultados. Pegando no exemplo da mobilidade, nós IKEA Portugal, trabalhamos com os nossos prestadores de serviços de entregas, com vista a chegar a entregas elétricas. Todas as nossas entregas deverão ser elétricas em 2025. Estamos a trabalhar nisto desde... Esse é um critério importante para vocês. Super. O Emanuel ia dizer qualquer coisa. Porque bate muito com o que a Ana está a dizer e é uma coincidência que não sabe. Eu ainda a semana passada assinei um memorando de entendimento com um fornecedor vosso para estudarmos a construção de uma fábrica de biometano para que ele possa substituir o consumo de gás natural nos próximos contratos. Portanto, é giro e interessante pela coincidência da conversa, pela coincidência na conversa, mas também por mostrar que as empresas muitas vezes na ponta, na relação com o consumidor, acabam por ter um peso muito importante na responsabilidade de tomada de decisão para a montante. E acontece isto com o IKEA, mas passo a publicidade, nós vendemos combustíveis verdes já hoje para os fornecedores da Norauto, porque a Norauto pediu que a logística fosse um bocadinho mais verde para a frota da Delta, a frota de pesados da Delta, que faz o serviço de campo maior para as cidades, para a parte da frota de Carris, para a parte da frota da padaria portuguesa e por aí adiante. E, portanto, todos eles têm um propósito de relação com o consumidor final, têm por isso também um bocadinho mais da pressão da sociedade e têm vontade de se posicionar para algo melhor para a frente e têm vontade de se preparar para isso. E eles acabam por ter, muitas vezes, tanto ou mais peso nos que estão a montante, porque os que estão a montante dependem deles, precisam dos contratos, e porque para eles que estão a montante o custo de uma solução alternativa pode ser demasiado oneroso, ou o investimento pode vir demasiado cedo, mas para quem está na ponta ele pode ser mais importante e, portanto, as coisas podem equilibrar-se com um incentivo à cabeça, com um suporte e um incentivo adicional a um contrato mais verde e por aí adiante. Tem funcionado cada vez mais e essa é uma mudança que está a acontecer nos últimos 3, 4 anos e está a acontecer muito rápido ao nível das empresas maiores. São cada vez mais, ainda não são todas, nem de perto nem de longe, mas começam a ter um impacto muito significativo na forma como toda a indústria que as serve se ordena. Claro. Nunca conseguiremos o objetivo comum sozinhos, não é? Claro. Estas parcerias são fundamentais. Tudo isto é um sistema. Joana, eu perguntava, o desafio é enorme, nós sabemos, não é? Implica que todos façamos qualquer coisa, empresas, Estados por aí fora. A minha pergunta é se acha que nós todos estamos devidamente conscientes do tamanho deste desafio, nós cidadãos. Eu acho que estamos muito conscientes, acho que já não podemos alegar ignorância, acho que já passámos essa fase, mas acho que estamos muito paralisados.
enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Acho que estamos todos um bocadinho paralisados, sem saber muito bem qual é o nosso papel, qual é o nosso dever, e sem saber muito bem como é que podemos participar. Isso, levado ao extremo, leva a reações de completa inação ou até de negacionismo. Isto está estudado. A parte emocional aqui, a parte psicológica é muito importante. Por exemplo, saiu há muito pouco tempo um estudo muito interessante que faz basicamente uma revisão da literatura da psicologia sobre alterações climáticas, e eles chegam à conclusão que a emoção mais útil para a ação é a raiva, que é uma que nós odiamos, com a qual nós odiamos lidar, porque se eu estivesse aqui armada em ativista raivosa, nós estaríamos todos muito desconfortáveis, mas parece que é essa a mais útil, a que faz as coisas avançarem mais depressa. O que é curioso, porque eu acho que isso pode implicar do outro lado também se serem fileiras de alguma maneira, não é? Mas faz a pessoa que está enraivecida age muito mais e está muito mais disponível, porque é uma emoção muito forte, tão forte como o amor, não é? E nós sabemos que o amor move montanhas. Exato. Mas, com isto queria dizer o quê? Que acho que não podemos mais alegar ignorância, acho que isso é impossível, está na ordem do dia, abre telejornais. Acho que ainda não temos noção, e há bocadinho notei um bocadinho aqui quando a Ana disse, na próxima geração, nas próximas 2 gerações, acho que ainda não temos noção do que é que já estamos a sofrer hoje. Eu penso que isso também começa a ficar claro, pelo menos em grandes segmentos da população, não? Eu acho que não, eu acho que nós não temos noção que morrem Claro, mais de 1000 portugueses por cada onda de calor que existe no país. E que nós tínhamos uma média de 2 ondas de calor por ano e estamos a chegar a uma média de 10 ondas de calor por ano até ao final de 2025. Isto é uma diferença de uma ordem de grandeza. Acho que a maior parte das pessoas não tem consciência de que se prevê que nós, aqui em Portugal, tínhamos acesso a 25 litros de água por dia por pessoa em 2040. A minha filha vai ter 25 anos. Não é a próxima geração. Neste momento, estamos a gastar em média 192 litros por pessoa por dia. Em Lisboa, 280. Portanto, estamos a passar de 280 por dia, para tomarmos os nossos banhos e lavarmos tudo e temos sempre tudo impecável e limpinho, para 25. Isto é de uma magnitude, e acho que esta magnitude acho que as pessoas ainda não têm. É isso, claro. Provavelmente não têm consciência disso. Ana, que trabalho é que vocês fazem agora com os consumidores, com o público em geral, de alguma maneira, no sentido de os ajudar também? Porque este caminho, muitas vezes as pessoas não sabem muito bem quais são as melhores práticas, o que é que elas podem, pequenos gestos do dia-a-dia que podem fazer a diferença. Enfim, nós temos uma abordagem dentro da nossa arena da vida em casa, mas eu queria começar por dizer exatamente isso. Nós temos estudos regulares nos diferentes mercados para perceber, para ter conhecimento de causa sobre o consumidor, o que é que o consumidor está a sentir, está a achar, está a agir. Em casa tem imenso, tem conhecimentos que eu uso em palestras minhas. Sim, e é fantástico, mas nós temos um específico sobre ação climática, sobre clima. E este relatório e estes insights, o que é que nos diz? Diz-nos, vai muito de encontro àquilo que a Joana referiu. Diz-nos que a maioria das pessoas, não só em Portugal, em todos os mercados, está muito preocupada com as alterações climáticas. Portanto, a preocupação existe. A maioria das pessoas está disponível para fazer alguma coisa e já faz alguma coisa. Mas ainda há uma grande maioria que nos diz: eu não sei o que hei de fazer. A tal está paralisada. Dentre a escolha e de tanta informação que eu vejo, eu não sei o que é que hei de escolher, em que é que hei de acreditar e qual o impacto daquilo que eu vou fazer. E então, isto deixa-me um bocado paralisado. Temos mais alguns aspectos que dizem que muitas pessoas dizem-nos que não podem pagar mais pela sustentabilidade. E em Portugal, este número é ainda mais elevado. Portanto, as pessoas associam a sustentabilidade a um custo. E temos ainda a tal exigência das empresas. As pessoas esperam, em Portugal, quase 80% das pessoas esperam que as empresas apresentem soluções. Portanto, há aqui uma vontade mas ao mesmo tempo dúvidas sobre como fazer. Claro. E eu creio que cada um na sua área pode aproveitar, tem a responsabilidade e a oportunidade, como dizia o Emanuel, de aproveitar precisamente esta necessidade e naquilo em que é especialista, apresentar soluções. Claro. Nós tentamos fazê-lo com os nossos produtos, os nossos serviços, sempre que possível apresentar um produto, uma solução que permite poupar água, poupar eletricidade, ser simples, claro,
fazer uma comunicação que pode ser verificada, afinal de contas, quantos watts é que esta lâmpada tem e equivale a quantos da anterior, quantos litros por minuto é que sai desta torneira, coisas que sejam mensuráveis, de maneira, mensuráveis, mas também simples, não pode ser muito complexo. E isto permite desbloquear o consumidor. Sempre que possível, tentamos também demonstrar poupanças, porque trabalhamos muito para desmistificar esta ideia poupanças de que monetárias para as famílias, ou seja, se eu de repente deixar de tomar banhos tão longos, claro, quanto é que eu poupo? Isto é bom para o ambiente, mas também é bom para mim, para a carteira. Não, a mesma questão sobre... Ainda ia dizer mais qualquer coisa. E é só terminar, trabalhamos muito para desmistificar esta ideia de que a sustentabilidade tem que ser mais cara. Pois, está muito enraizada de alguma maneira. Eu creio que está muito enraizada e eu creio que todas as empresas, organizações que puderem lutar contra isso, trazia muita mais-valia do ponto de vista da ação do consumidor. E para nós, é uma das áreas importantes em que trabalhamos. Claro. Eu queria só dizer que esta ideia de que a sustentabilidade é mais cara vem precisamente do facto da sustentabilidade ter sido tratada durante muitos anos pelas empresas como uma oportunidade de negócio. Portanto, era uma tendência de consumo, vamos produzir um produto ou um serviço um bocadinho ao lado da nossa linha normal, que vai agradar a esta tendência de consumo de meia dúzia de pessoas com consciência ambiental e com carteiras fundas. E agora, de repente, não é só as pessoas carteiras fundas que querem aqueles produtos, é a sociedade inteira que está preocupada com uma coisa que nos está a afetar a todos. Portanto, é preciso deixar de fazer produtos e serviços que são elitistas e é preciso democratizar estas soluções. Para a maioria das pessoas. Massificar, de alguma maneira. Continua a ser uma oportunidade de negócio. Exatamente. Só que muito mais escalável, não é uma oportunidade, tem que de ser negócio. acessível a toda a gente. Claro. Mas, um pouco a mesma questão. Nós há pouco já falámos das várias soluções de combustíveis, se quisermos, para a mobilidade. Há pouco também já nos falou de vários parceiros com quem estão a trabalhar. Como é que vocês ajudam os consumidores, de facto, o cliente final? Se calhar aqui mais o particular do que a empresa. As empresas depois têm especialistas lá que tecnicamente conhecem isso. No fundo, a escolher os caminhos. Qual é a melhor solução de mobilidade neste momento? Olha, volto à mesma pergunta. À procura da melhor solução. Melhor para cada um. Exatamente. Como é que vocês Ora aí está. fazem esta literacia de alguma maneira? É isso mesmo. E, portanto, eu acho que aí entra precisamente a pergunta à qual faz sentido responder. É qual é a melhor solução para o meu uso? Qual é a melhor solução para a forma como eu preciso deste produto ou desta forma de energia para a mobilidade, no meu caso, ou para este móvel, no caso do IKEA, ou muitas outras coisas, e por aí adiante. E aí é que nós vemos que está o espaço de ação ao dia de hoje. Informar e trazer soluções, trazer uma panóplia de soluções para que a melhor se possa adaptar ao uso. E nós aí fomos os primeiros a construir uma equipa dedicada especificamente à temática dos combustíveis verdes e da transição energética. Temos uma equipa Prio Electric que é responsável é o segundo maior operador de mobilidade elétrica do país. A Prio tem 16 anos, portanto, tem 16 anos, é de base a Aveiro, trabalha contra multinacionais das maiores do mundo e é número 2 na mobilidade elétrica. E é número 1 nos biocombustíveis e é número 1 nos combustíveis verdes. E, portanto, trazer toda a experiência que temos de perceber estas várias soluções e de as adaptar ao tipo de consumo é um exercício muito importante. Estamos a fazê-lo cada vez mais com os donos de grandes frotas e a trazer sempre abordagem holística. A segunda coisa que estamos a fazer é escalar fortemente a atividade nestes setores. E, portanto, estamos a apostar em desenvolver estes setores porque vemos uma oportunidade que encaixa com o propósito do nosso projeto e porque achamos que é realmente o certo para o negócio, para o futuro, para a sociedade e para as pessoas. Estamos também a trabalhar do lado das soluções em que as pessoas podem participar. Nós há 6 anos começámos uma rede de recolha de óleos usados e, portanto, todos os nossos postos têm um oleão, um sítio onde as pessoas podem deixar ficar os seus óleos alimentares, que vêm das cozinhas, do IKEA, e que... Como mobiliar IKEA, isso. Da IKEA. Onde podem deixar os seus óleos. Porquê é que podem deixar ali? Porquê é que é melhor deixar ali? Bom, primeiro porque os óleos são altamente poluentes para as águas e normalmente o óleo usado vai pelo ralo e, portanto, vai poluir fortemente os aquíferos por todo o país e pelo mundo. E segundo... destruir 1000 litros de água, só para Exatamente. termos uma noção. Exatamente. Impressionante. No Instagram da Joana. Depois foi escrever sobre isso hoje. Depois foi. Olha, está a ver. Devíamos ter feito isso em conjunto. E porque aquele óleo, se bem tratado e bem processado, produz combustível. É um substituto direto, com os processos certos, um substituto direto de petróleo. Claro. E eu
acho que prefiro óleo no meu prato do que petróleo e, portanto, vocês imaginam que é uma matéria-prima muito interessante para eu conseguir produzir um substituto do petróleo. E, portanto, aí chamamos as pessoas a agir, mas dando-lhes uma solução, não dando aquele exercício de passo a responsabilidade para ti, é um exercício que também não é forçosamente o mais justo. Que lhes deem essas soluções, Exatamente. claro. Estamos perante uma mudança grande. Acho que sim, acho que é preciso dar-lhes as soluções, permitir-lhes utilizá-las, é preciso trazer um bocadinho mais de explicação sobre como elas podem ser boas soluções. Para isso é preciso que haja alguma confiança entre empresas e sociedade, e essa confiança por vezes não está lá, e isso é uma barreira a uma boa comunicação e uma boa ação. Claro. E se tudo correr bem, também isso ajudará. Depois fazemos alguma literacia, começando por escolas, por Jardim Zoológico, por Zumarine e por aí adiante, precisamente para levar a mensagem de que há formas de solucionar o problema da transição energética na mobilidade e de produzir E os mais. mais novos aí, certamente. Sim. Claro. E já agora passo nota de um dos exercícios mais importantes que estamos a fazer. Estamos a fazê-lo agora fizemos-lo no verão e estamos a fazê-lo agora pela entrada do outono. Estamos a colocar em toda a nossa rede de postos o primeiro diesel ligeiramente mais ecológico no mercado. Será o primeiro diesel, já é o primeiro diesel, que consegue reduzir as emissões de veículos a diesel. Como é que ele faz isso? Ele mistura mais diesel biológico com menos diesel fóssil e consegue coisas fantásticas. Portanto, voltando às surpresas do que eu posso encontrar quando levo a mass market, ao mercado de massas, soluções que podem ser interessantes. Ele é melhor para o motor, gera maior durabilidade por ter mais lubricidade. Ele é melhor para o ambiente porque reduz em 18% o CO2, as emissões de CO2 associadas a 1 km percorrido, e é ligeiramente melhor para os consumos. É uma coisa absolutamente impressionante. Consome menos ainda. Exatamente. 100 km. A redução do CO2 é quando estás a conduzir o automóvel ou ao longo da Ciclo cadeia completo. de produção? É ciclo completo, ciclo mas é todo, associado ok. àquele litro. Mas Portanto, é o life aquele cycle litro. todo. Exatamente. Ok. Portanto, um motor a combustão interna vai sempre naquele local emitir, porque ele vai sempre fazer Com uma certeza, queima. mas há um Se eu número, não é? fizer- Podias conseguir dizer Exatamente. esse número, era incrível, mas... Aqui parte destes 18% resulta daí, porque se está a reduzir um bocadinho o consumo. Aí tenho de entrar numa Ok, especificidade ok. Não, mecânica tudo bem, mas já percebi, sim. para explicar porquê, Portanto, há um mas bocadinho menos de há um emissões. bocadinho menos de consumo e, portanto, um bocadinho menos de emissões. Mas o impacto maior resulta de eu produzir aquele combustível A partir com de bio... origem não petróleo Da e com origem. origem de base Da origem, residual exatamente. biológica. E com a vantagem dos automóveis serem os mesmos, os motores. Exatamente, Serem aqueles que já exatamente. existem. Sim, porque construir um automóvel elétrico, em termos de Também life vai cycle ser. assessment, é mais exigente para o ambiente do que os antigos que nós já estamos a construir há mais tempo. Que se pode Sim, ter, depois tem outras claro. vantagens, as cidades ficam mais limpas, não Sem é? dúvida, Pronto, sem dúvida. mas tudo tem Mas é prós desse e equilíbrio, contras. sem dúvida. Precisamos de transportes públicos e isso é que não tivemos Sem tempo dúvida. para falar E de aqui. preferência elétricos, esses também. Elétricos ou com E com mobilidade. biocombustíveis Claro. da Prio. Estamos a chegar mesmo ao fim do nosso tempo, portanto, pedia-vos alguma rapidez agora nesta última questão. Joana, podemos começar por si esta última ronda. As políticas públicas são essenciais. Há aquelas neste momento têm os incentivos certos para que esta mudança seja acelerada? Elas são essenciais e têm sido um catalisador, sem dúvida nenhuma, de tudo isto que está a acontecer. Quando uma coisa está na legislação, é meio caminho andado para se cumprir e também para castigar aqueles que não a cumprem, que também acho muito importante. Eu acredito muito não só nos incentivos, mas também na fiscalidade e até no castigo, não é? No multar. Na penalização, Na nas penalização, multas e por fora, desculpem, claro. estava-me a faltar a palavra, estava aqui Sim, às é o voltas. castigo de alguma forma. É um Podemos castigo. assumir isso. Mas na penalização, mesmo ao nível de impostos e tudo mais, eu acredito mesmo que isto pode funcionar não para indivíduos e famílias, mas para empresas, sobretudo grandes operadores, e sobretudo grandes operadores com grandes níveis de poluição, porque depois há outros que têm menos, e tudo bem. E acho que essa responsabilidade, lá está, acho que há aqui, vou deixar aqui umas palavras-chave. A palavra externalidades desaparecer. O impacto que as empresas têm na sociedade, no planeta, nos recursos e nas comunidades tem que deixar de ser uma externalidade e tem que passar a fazer parte daquilo que são os custos da empresa. Tem que Internalizar essa as externalidades, externalidade. exatamente. Isso é uma coisa que eu acho que é mesmo importante e que as políticas públicas ainda não estão a fazer. E depois há uma ideia de que nós estamos na vanguarda, e estamos. Portugal, ao nível das políticas ambientais, está à frente da Europa, nos países europeus, e a Europa está à frente do mundo. Isto é absolutamente verdade. A minha questão é, e deixo só a questão assim por responder, mas estamos à frente de quem? Estamos a competir com quem? É que não está mais ninguém a tentar fazer nada. Ok? Portanto, nós não podemos fazer aquela coisa da lebre e do coelho, eu vou à frente, vou-me encostar.
nós estamos à frente, mas é porque quem está atrás de nós não está a fazer nenhum. E é preciso termos consciência disto. Porque isto não é propriamente uma corrida. Isto não é propriamente uma corrida e nós estamos a fazer muito a comparar com os outros, mas não é muito a comparar com aquilo que é preciso fazer. Portanto, as políticas têm que ser mais exigentes. Obviamente, elas vêm normalmente da Europa, portanto, temos que exigir à Europa, nós vamos ter eleições para o ano, portanto, peço já a todos os que nos estão a ouvir... Parlamento Europeu, é isso? Parlamento Europeu, que votem com consciência daquilo que é a crise climática e daquilo que vão ser as medidas políticas que é preciso tomar para nós lidarmos com esta crise e com todas as crises que esta vem agravar. E acho que isso vai ser fundamental, porque a maior parte das leis que nós depois aplicamos aqui em Portugal vem por iniciativa da pressão europeia. Claro. Portanto, sim, estamos na vanguarda, mas não nos vamos encostar, porque a vanguarda tem que ir mais para a frente. Ainda há muito a fazer. Há mesmo muito a fazer. Queria só deixar uma nota final, porque acho que já não vou ter a oportunidade de dizer mais nada, que é, nós quando falamos em cidadãos e em consumidores, eu tenho sempre cuidado de dizer cidadãos, porque nós temos mais maneiras de agir do que consumir, e há bocadinho falavam das pequenas coisas que nós devemos fazer em casa. Número 1, juntarmos a uma organização ambientalista para sabermos mais, estarmos mais conscientes e sabermos também fazer pressão pública. Número 2, comer menos carne, só para, se isto tem mais impacto, isto está quantificado. Não estou aqui a dar uma opinião, eu como carne, mas como pouca. Mas há aqui uma coisa que é importante nós percebermos, nós não estamos a pedir a quem tem pouco para sacrificar nada, mas estamos a pedir aos grandes privilegiados deste planeta para fazerem alguns sacrifícios. E vai ser preciso que os façam. E as empresas vão ter que passar exatamente pelo mesmo. Há empresas tão grandes que se calhar como a IKEA, que têm que pensar em decrescimento. Isto é assustador. Estamos a falar num sistema económico completamente diferente e de uma mentalidade completamente diferente, à frente daquilo que a PRIO veio trazer há 16 anos, mas é preciso começarmos a falar nisto. Há empresas que têm que começar a pensar em decrescimento, porque cresceram demais. Ok, fica essa nota. Ana, para fechar também, eu gostava de saber se os consumidores já têm a questão ambiental e da sustentabilidade no seu, se quiser, nos pontos que os levam a escolher uma empresa ou outra. A percepção que eles têm das marcas, das empresas, ou o conhecimento que têm das práticas ambientais, já influenciam o consumo? À partida vou dizer sim. A confiança numa marca influencia sempre a decisão do consumidor. E essa confiança é construída por muitos parâmetros. O produto em si, o preço do produto, a qualidade do produto, o serviço, a conveniência, tudo isto constrói a confiança do consumidor numa marca. Mas também a visão e a cultura da empresa e, hoje em dia, de uma forma muito evidente, a confiança na área da sustentabilidade, naquilo que é o trabalho que a empresa faz na área da sustentabilidade. Eu falei que os consumidores esperam que as empresas os ajudem no seu dia-a-dia a ser mais sustentáveis, mas os consumidores também esperam que as empresas façam o seu trabalho de casa, que tenham, de facto, que liderem e que tenham passos dados naquilo que são áreas ambientais, mas também sociais. E ao mesmo tempo também pedem transparência. Cada vez mais, aquilo que estávamos a falar há pouco da comunicação, de greenwashing, cada vez mais a transparência é muito importante. Eu acredito que os relatórios de sustentabilidade anuais e sucedâneos que virão no futuro são muito importantes também para construir essa confiança. Um relatório anual de sustentabilidade é muito denso, mas há comunicação em torno dos grandes marcos que deve ser feita e que toca o consumidor. No nosso relatório anual de sustentabilidade, nós, cada ano, acompanhamos os nossos objetivos, passos dados, sucessos e insucessos. E esta transparência é muito importante. Cada ano nós damos conta o que é que está a acontecer à nossa pegada carbónica. Nós temos a tal ambição de reduzir em 50% até 2030. Como é que nós estamos a fazer? E o facto de, no ano passado, nós termos dito, no último relatório, já reduzimos 12% em valor absoluto a pegada de toda a cadeia de valor, ao mesmo tempo que o nosso negócio cresceu mais de 20%, isto é muito forte. Mostra há uma eficiência muito maior, claro. Mostra que há um compromisso, de facto, que há os investimentos certos, que há aceleração naquilo que é a ação climática da empresa e mostra aos consumidores, aos stakeholders, que é possível, com este foco e com estes investimentos certos, desassociar o crescimento da pegada carbónica do crescimento do negócio. Porque há esta ideia, eu quero que o meu negócio cresça, a minha pegada vai crescer. Não tem que ser assim. E num momento em que as emissões globais continuam a aumentar,
termos já um decréscimo em relação à nossa base, que é 2016, de 12% em valor absoluto. O ano base é muito importante. 2016, Explicar qual é e ser transparente nisso, que é uma coisa que a 2016. maior parte das empresas e Estados não fazem. Foi porque nós estamos, como eu disse, Usaram o mesmo a ano nossa que Portugal. estratégia está alinhada com o Acordo de Paris, portanto construímos o nosso ano base em 2016. 12% em valor absoluto com o negócio a crescer, eu acho que isto é muito poderoso e são estas mensagens, o caminho percorrido, que constroem a tal confiança. E eu tenho que dizer que não só dos consumidores, também dos colaboradores. Eu queria só tocar isto Uma última frase. muito rápido. Hoje em dia, quando é tão difícil atrair e reter talento, esta área é uma área crucial para as empresas para terem o talento certo, agora e no futuro, que no fundo este talento é o que move o negócio. Muito bem. Emanuel, para fechar também, e assim muito rapidamente, talvez a questão dos incentivos, das políticas públicas. Olha, os incentivos têm... Bom, as políticas públicas dependem muito dos atores que estão a construí-las e dependem, são um filme longo com vários atores e com vários momentos. Nós tivemos um momento particularmente mau em 2019, a meta de renováveis nos transportes foi reduzida, foi a primeira vez aí no país e creio que uma quase inédita a nível europeu. Depois fizemos uma reversão e demos passos bons nos anos subsequentes. Estamos melhor hoje e acho que estamos num caminho interessante. Não estamos mal posicionados na Europa, mas os países nórdicos, por exemplo, têm uma meta de renováveis nos transportes na ordem dos 30% a 35%, nós estamos a 11%. Vendedor de petróleo da Sim, Europa. sim, mas portanto, Não é lá. mas Joana, eu posso sempre ver, é sempre atacável a posição de muitos de nós, é quase sempre atacável. E por isso dizia que é isso. Portanto, não há, é preciso muitas soluções para os problemas que nós temos e as soluções todas vão ter um compromisso, vão ter um desafio pela frente e por aí adiante. E por isso o crescimento versus não crescimento, eu desafiava a ideia dizendo que as empresas que fazem bem as coisas têm mesmo de crescer para substituir as que fazem mal. Portanto, aí lutando um bocadinho. Fã do pensamento neoliberal à volta da teia corporativa. Há muito por fazer. Não será isso, mas... Há muito por fazer, há muito por mudar, temos de participar e acho que temos de participar positivamente. Eu adorei visitas de ambientalistas que já tivemos várias vezes às nossas unidades. Adorei porque nas primeiras vezes tivemos um confronto que gerou debate de ideias e que se tornou positivo na sequência. Mas o passo dado para a confiança naquele dia foi absolutamente crítico para o trabalho dos 5 anos seguintes. E naquele dia nós podíamos ter-nos tornado inimigos para sempre. E aí entrava a raiva como inibidor do movimento do outro, porque a raiva é bom mobilizador de mim, acho que era o que a Joana queria dizer há bocadinho, é um inibidor do movimento do outro. Sim. E, portanto, eu tenho de colaborar, tenho de encontrar pontos de colaboração para encontrar os melhores resultados dentro do possível. E o possível vai obrigar sempre a compromissos, não há soluções perfeitas para muitas destas coisas. Muito bem. Só temos mesmo é continuar a baixar emissões. Senão não há compromissos, não há nada. Isso é obrigatório. Quero agradecer aos três a presença. Emanuel, é a sua última participação pública no cargo que tem atualmente CEO da PRIU? Efetivamente. Está de saída. Esta será a minha última semana na PRIU, depois de 7 anos e meio, com muito, muito orgulho em verdade as cores da PRIU, e a PRIU mudou muito nestes 7 anos e meio, ela multiplicou-se por 4. Portanto, para verem, para verem a diferença de dimensão. Mas eu acho que essa multiplicação... Claro, obviamente. Essa multiplicação trouxe à PRIU a oportunidade de ser um ator relevante na transformação deste setor. E eu acho que isso está em ação, está a acontecer, e tem uma equipa fantástica por trás que vai continuar esse caminho e, portanto, tenho muita esperança no futuro. Claro, e boa sorte para o próximo desafio, seja o qual for. Emanuel, Ana, Joana, obrigado aos três por esta partilha tão aberta do vosso conhecimento, da forma como olham para este tema absolutamente central da sustentabilidade. Vamos encontrar-nos seguramente numa próxima oportunidade. Este webinar, Conversas com Eco, fica por aqui. Vamos seguramente também encontrar-nos um outro dia, noutra oportunidade. Obrigado.